Como réu, Sr. Salgueiro Olivares se declara? Primeira acusação, assassinato. Segunda acusação, invasão de domicílio em primeiro grau. Terceira acusação, estupro em primeiro grau. Quarta, crime sexual em primeiro grau. Inocente de todas. Mais de uma década depois que a estudante universitária Faith Hedgepeth foi encontrada supostamente brutalmente estuprada e assassinada em seu apartamento na Carolina do Norte, os investigadores acreditam que finalmente podem ter encontrado o assassino dela. Todos nós queremos que este julgamento seja justo e imparcial, porque há muito em jogo aqui. À medida que o julgamento do suspeito se aproxima, os advogados da acusação e da defesa estão travando uma batalha nas audiências preliminares. Analisamos o histórico deste caso e como decisões pré-julgamento de um juiz afetam o júri. Bem-vindo ao Sidebar da Law & Crime, eu sou Jesse Weber. Em setembro de 2012, Faith Hedgepeth, de 19 anos, estava entrando em seu terceiro ano na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Ela estava hospedada temporariamente com uma amiga em um apartamento de um quarto fora do campus. Foi lá que seu corpo foi achado em 7 de setembro. Na noite em que Faith morreu, ela teve uma agenda cheia que realmente destacava a vida universitária. De acordo com a linha do tempo montada pela polícia, ela foi a um evento em uma irmandade, Alpha Pi Ômega, foi à biblioteca estudar, depois voltou ao apartamento e se arrumou para sair para uma boate local para pessoas de 18 anos ou mais. A colega de quarto dela disse que elas voltaram para casa por volta das 3 da manhã. E Faith supostamente foi dormir. O que aconteceu a partir daí se tornou um mistério que ficaria sem respostas, ou sequer possíveis respostas, por anos. Segundo a polícia, a colega de quarto dela, Karina Rosário, contou que depois que voltaram ao apartamento, ela acabou saindo novamente por volta das 4h30 da manhã. Que ela e outra amiga, Marisol Rangel, voltaram por volta das 11h da manhã e encontraram Faith. E então, quase exatamente 9 anos depois, no mesmo dia, finalmente houve um grande avanço nesse caso. Usando genealogia genética, que já mencionamos antes neste programa, que ajuda a polícia a chegar a possíveis suspeitos por meio de seus parentes, a polícia de Chapel Hill encontrou uma possível correspondência de DNA e não era quem eles talvez esperassem. Explicarei isso em instantes. Vou voltar para 2012, início da investigação, pois é isso que um pedido de mandado policial dizia sobre a descoberta do homicídio em 7 de setembro. Abre aspas. Quando os policiais chegaram, foram recebidos pela locatária principal, Karina Lynn Rosário, que informou que tinha visto a vítima, Faith Hedgepeth, e que ela não respondia. Rosário permitiu a entrada dos policiais no apartamento. Eles fizeram uma varredura inicial e encontraram Hedgepeth morta em um quarto, deitada de costas na cama. O corpo da senhora Hedgepeth estava caído para fora da cama, sobre uma poça de sangue, com a camisa preta cobrindo a cabeça. Ela não estava vestindo roupas da cintura para baixo. Havia respingos de sangue no armário e um absorvente usado estava ao lado dela na cama. E de acordo com a polícia, no centro da cama havia um bilhete, aparentemente escrito com caneta em uma sacola branca de comida para a viagem, e dizia, abre aspas, "Eu não sou idiota", palavra com V, ciumenta. Uma autópsia, de acordo com Daily Tar Heel, descobriu que Faith foi espancada até a morte, sofrendo um grave trauma contundente na cabeça. O News and Observer relata que investigadores acreditam que ela foi atingida várias vezes com uma garrafa vazia de rum Bacardi, que teria sangue e tecido. Antes de continuarmos, preciso destacar algo importante. O período de inscrição anual do Medicare está chegando. Se você ou alguém querido está no Medicare, você realmente deveria prestar atenção, porque, na verdade, o Medicare pode ser muito frustrante e, sinceramente, bastante confuso. Milhões de idosos estão no plano errado do Medicare e nem sabem disso. É por isso que estou falando para você sobre a Chapter. A Chapter tem consultores independentes e imparciais de Medicare, que recebem salário fixo. Eles não ganham comissão. Então, eles não estão tentando te vender nada. Eles te ajudam a entender suas opções e encontrar o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades. A ligação é totalmente gratuita. Não há pressão para se inscrever em nada. Se você já estiver no plano certo, eles vão te dizer isso. Se houver uma opção melhor para a sua situação, eles vão te explicar tudo passo a passo. A maioria das pessoas consegue revisar suas opções em menos de 20 minutos. E, historicamente, os idosos que trabalharam com a Chapter, eles economizaram em média mais de $1.100 por ano. Então, não fique no achismo quando se trata da sua cobertura do Medicare. Ligue para a Chapter hoje mesmo no 845-493-3791. Mais uma vez, o número é 845-493-3791. Você vai falar com uma pessoa de verdade que pode te ajudar a entender suas opções. E a ligação é totalmente gratuita. A WRL News informa que a polícia encontrou sêmen em Faith
mas as autoridades não confirmaram publicamente se ela foi agredida sexualmente. Enquanto os policiais investigavam a vida de Faith para entender o que ocorria aqui, havia alguém que rapidamente passou ao topo da lista de pessoas de interesse. Um homem chamado Eric Takoy Jones. Agora, Jones aparentemente namorou a colega de quarto da Faith, Karina, mas eles terminaram, supostamente depois de alguns episódios de violência doméstica no relacionamento, ou pelo menos essa era a alegação. Faith teria incentivado Karina a pedir ordem de restrição contra Jones. Veja como um pedido de mandado explica como ele passou a ser investigado. O nome está oculto, mas referem-se a Jones. Citação: em 9 de setembro de 2012, o Departamento de Polícia de Chapel Hill recebeu ligação de uma ex-colega de quarto de Hedgepeth. A ex-colega de quarto afirmou que, em algum momento entre os meses de maio a julho de 2012, Hedgepeth disse a ela que Jones a odiava, Hedgepeth, e disse a ela que iria matá-la, Hedgepeth, se Rosário não voltasse a namorar com ele. Através de uma investigação preliminar, o declarante soube que uma ordem de restrição foi emitida contra Jones por Rosário em 11 de julho de 2012. A ordem de restrição teve como base uma agressão doméstica atendida pela polícia de Chapel Hill em 11 de julho de 2012. Nesse incidente, Jones chutou 2 portas do apartamento, arrancando-as. Como parte desta investigação, o declarante também recebeu vários relatos de que Rosário foi vista com ferimentos visíveis em seu corpo, que teriam sido causados por Jones. O declarante descobriu, através de investigação adicional, que Jones tinha ressentimento de Hedgepeth por causa de sua influência sobre Rosário. Várias testemunhas também informaram que Jones considerava Hedgepeth um obstáculo para o relacionamento deles. Após a entrevista ser concluída, Jones retornou à cena do crime e foi direto até a fita que isolava o local. Os policiais pediram para ele sair, pois a ordem de restrição 50B de Rosário contra Jones ainda estava ativa e ela precisava voltar ao apartamento. Agora, os investigadores também ouviram de outra fonte anônima que Jones teria mandado uma mensagem para essa fonte no dia anterior ao homicídio, pedindo perdão. Ele também teria atualizado suas redes sociais dizendo, abre aspas, querido senhor, perdoe-me por todos os meus pecados e pelos que eu possa cometer hoje. Proteja-me das garotas que não me merecem e das que desejam minha morte hoje. Jones disse aos detetives que viu Faith pela última vez na boate, porém seu DNA, eis o detalhe, não corresponde ao sêmen encontrado na cena do crime. Investigadores voltaram à estaca zero. De acordo com o pedido de mandado, imagens de segurança da boate Trio, sobre a qual temos falado, aparentemente mostraram Faith e Karina interagindo com alguns outros homens antes de sair. Então os policiais localizaram todos esses homens, eles pediram amostras de DNA deles. Mas, novamente, continuaram a encontrar becos sem saída. 2016, a polícia divulga um retrato falado, criado pela Parabon Nanolabs. Ele é baseado no DNA do suspeito. Isso é chamado de fenotipagem. Segundo relatos, indicava que o suspeito provavelmente era latino, com pele cor de oliva, olhos castanhos ou cor de avelã e cabelo preto. Em 2021, as autoridades fizeram uma coletiva para anunciar a prisão de um suspeito pelo assassinato de Faith. Miguel Salgueiro Olivares, que agora tem 33 anos, não estava no radar deles de forma alguma. As autoridades teriam obtido o DNA dele durante uma investigação por dirigir sob efeito de álcool alguns dias antes do anúncio. E foi aí que eles fizeram a correspondência, ou aparentemente fizeram a correspondência, com a amostra encontrada na cena do crime. Sabemos que nada preencherá o vazio em seus corações. Esperamos que saber que um suspeito foi preso e tirado de circulação traga a vocês a certeza de que estamos um passo mais perto de justiça para a Faith. Às vezes, a justiça é rápida. Outras vezes, ela demora mais. Hoje, após 9 anos e 1 semana, houve uma prisão pelo assassinato de Faith Hedgepeth. O importante anúncio de hoje prova o poder da parceria. A persistência e poder do DNA. Qualquer conexão entre Salgueiro Olivares e Faith ainda não está clara, ainda é um mistério. E já se passaram 5 anos desde aquela prisão, 14 anos desde a morte trágica de Faith. E esse homem finalmente vai a julgamento. O advogado dele declarou inocência em nome dele para 4 acusações: assassinato, estupro, ofensa sexual e invasão de domicílio, todos em primeiro grau. A seleção do júri deve começar em setembro. Mas, mesmo antes disso, os advogados foram ao tribunal esta semana para debater moções prévias ao julgamento que definem como será o processo, que provas serão apresentadas e o que deve ser considerado.
Quero analisar alguns desses pedidos, pois destacam partes específicas da investigação e mostram como é difícil julgar casos não solucionados ou casos que remontam a muitos anos. E uma das primeiras moções analisadas esta semana foi um pedido para impedir que o júri veja certos relatórios de análise, porque a promotora aqui, Ângela Garcia Lamarca, afirmou ao tribunal que várias agências tentaram diferentes, inclusive não convencionais, linhas de investigação para resolver o caso. Mas isso não garantia que essas tentativas de coletar informações resistissem ao escrutínio judicial. E, em uma reviravolta interessante, o advogado de defesa James Rainsford disse que eles não tinham problema com o pedido do Estado. Ouça só. Em algum momento durante a investigação deste caso, que começou em 2012, e eu acho que pode ajudar nesse momento fornecer um pouco de contexto para a história da investigação deste caso. Então, o crime ocorreu no 7 de setembro de 2012 e o Departamento de Polícia de Châteauvieux começou a investigar. A autópsia foi realizada pelo escritório do médico legista-chefe, que realizou, entre outros procedimentos, a coleta de evidências forenses, com parte do kit de exame para agressão sexual. O Laboratório Criminal da Carolina do Norte analisou esse kit e avaliaram que um perfil de DNA foi identificado desse cara. Esse perfil de DNA do suspeito foi então identificado em outras partes da cena do crime. Isso foi encontrado dentro do corpo da vítima, Châteauvieux. Eventualmente isso será investigado pelo nosso grupo estadual. Acabaram realizando dezenas e dezenas de coletas de DNA bucal de homens na região dos 3 estados. A referência do tribunal, o laboratório criminal tem mais análises de DNA para este caso do que em toda a história do laboratório. E eles não conseguiram encontrar uma correspondência para o perfil do suspeito que estava na vítima e na cena do crime. E eles continuaram investigando. Sem encontrar a correspondência de DNA, eles continuaram voltando a algumas de suas suspeitas. Eles estavam seguindo as evidências, sabe? Em uma direção e em outra direção. Em certo momento, começaram a agir de forma pouco convencional. Uma das coisas foi enviar a ligação para o 91 feita pela colega de quarto da falecida, que estava sendo pressionada. Charlotte, a falecida, é a vítima do caso. Karina Rosário, sua colega de quarto, foi a primeira a encontrar junto com sua amiga, Marisol Romero. Quando Karina ligou para o 91, essa gravação foi salva. E a polícia de Châteauvieux enviou essa gravação para alguém chamado Marc Marquis, na tentativa de encontrar qualquer coisa, qualquer tipo de direção. Uma pista que pudesse levá-los ao suspeito, cujo DNA corresponderia à opção. Infelizmente, meritíssima, o Sr. Marquis não foi qualificado pela lei da Carolina do Norte para oferecer opinião pericial. O crime se aproximou sim. Senhora. Depois de ouvir a ligação para o 91, ele formou opiniões baseadas unicamente, abre aspas, em uma análise da linguagem usada pela pessoa naquela única ligação para 911. Ele presumiu que uma opinião cientificamente confiável poderia ser formada a partir das escolhas linguísticas. A análise do Sr. Bush não se baseia em fatos ou dados suficientes. Ele não sabia nada sobre as circunstâncias em torno da ligação. Ele não sabia nada sobre as pessoas envolvidas. Ele não sabia nada sobre os padrões normais de fala da pessoa que fez a ligação ou outras informações que o ajudariam a interpretar de forma confiável a linguagem dessa pessoa. Não é o resultado de princípios ou métodos confiáveis nos termos da regra 2. Isso seria o item número 2. Em vez de usar uma metodologia esperada, testada, objetivamente, validada de forma independente ou revisada por pares de forma significativa, mas dentro de uma profissão científica, comunidade profissional, baseia-se em estrutura interpretativa criada por ele, derivada só da própria experiência monocultural jurídica, o que não é pouca coisa, mas atende ao requisito inicial. E ele tem que dizer a história, para ser confiável, ou resultado de princípios e métodos confiáveis. Por todos esses motivos, meritíssima, o Estado está pedindo que essa ordem de coordenação
exclua qualquer referência ou conteúdo da ligação para o 911. Obrigado, senhora Presidente. Senhor Rainsford, o senhor pode começar por... A defesa. Sim, este aqui. Essa é uma prova triada pelo Estado. E o réu não está tentando apresentar isso. Então, não tenho nenhuma objeção se o Estado não quiser tentar apresentar o conhecimento da minha análise e das provas. Sabe, quanto a fazer talvez uma decisão abrangente que implique alguma instabilidade e que haja algo diferente de simplesmente dizer que ninguém vai tentar admitir isso, então não vai ser admitido. Vou deixar isso para o tribunal, mas a defesa não está tentando apresentar isso. Então, quer dizer, acho importante que o tribunal pelo menos reconheça o que o Estado deixou registrado, em vez de simplesmente dizer que ninguém vai admitir isso. Só por precaução, acho que é importante. Você não está se opondo ao pedido do Estado para excluir, correto? Correto. Durante a audiência das moções, um agente especial do Departamento de Investigação da Carolina do Norte testemunhou para explicar decisões da equipe investigativa, incluindo a realização de uma análise sobre uma declaração escrita que Karina havia dado à polícia. Nós, como equipe de investigação, estávamos buscando obter qualquer pista potencial que pudéssemos para encontrar a pessoa responsável por matar a Faith. Então, estávamos revisando todas as evidências e depoimentos que havíamos obtido no arquivo do caso até aquele momento e passando tudo com o pente fino para, fazer tudo o que pudéssemos para talvez seguir pistas que ainda não tinham sido investigadas. Então, a análise que você enviou ao Sr. Schaefer é da declaração escrita de 7 de setembro de 2012, segundo Pavaria, certo? Sim. E você disse... Yes. Essa foi a única declaração enviada ao Sr. Schaefer para análise, correto? Sim, acredito que sim. Por que decidiram enviar só esta declaração, Sr. Schaefer? Pelo que me lembro, houve uma conversa entre a equipe de investigação sobre que alguém tinha ouvido falar de um investigador que poderia fornecer alguma análise de uma declaração escrita. E a ideia era tentar tudo o que pudermos com o que temos no arquivo do caso para ver o que podemos aprender. E foi isso que motivou a entrar em contato para ver, que informações poderíamos obter dessa técnica investigativa que, francamente, era muito fora do comum e que nenhum de nós jamais tinha usado antes. Ok, então nesse caso, você nunca tinha usado isso antes, mas tomou a decisão de procurar o Sr. Schaefer para que ele preparasse um relatório de uma análise e isso já estava salvo. Achamos que valia tentar e ver o que conseguiríamos com isso. Se você olhar para algumas das coisas que ele menciona, como por exemplo a mudança nos pronomes de uma pessoa, em um ponto da história onde o autor abandona um pensamento e o troca por outro, o pensamento original ainda existe, mas está sendo retido, manutenção enganosa. Eu não sei de onde, com todo respeito, de onde isso vem, o que isso significa, como ele testou isso e assim por diante. Sem querer menosprezar ninguém, sem ir mais longe, mas com base em alguns dos exemplos da moção, respeitosamente eu concordo com o Estado da Carolina do Norte que isso não atenderia ao padrão sob a seção 702. Portanto, a moção para excluir a análise da declaração escrita é deferida. O tribunal registrará a preservação pelo réu do direito de apresentar uma oferta de prova fora da presença do júri no momento apropriado. Ao longo dos anos, é claro, surgiram muitas teorias sobre o que aconteceu com Faith. Quem poderia estar envolvido? Será que a própria Karina poderia ser mais do que uma simples espectadora inocente? Essa foi uma das teorias que surgiram. E quanto à amiga que a acompanhou até o apartamento quando Faith foi supostamente encontrada pela primeira vez, essa foi outra teoria. Muitos investigadores da internet questionaram as histórias delas. E de acordo com a WRAL News, o Estado reconheceu que Karina já havia sido investigada anteriormente como suspeita.
E agora parece que os advogados de defesa do réu, neste caso, também estão apontando o dedo na direção dela. De acordo com reportagens de veículos de mídia locais, como a CBS 17, a defesa deu mais detalhes sobre suas suspeitas em relação a Karina em um documento apresentado ao tribunal. Aparentemente, Karina tinha sangue em um dedo ao entrar no carro da amiga após as 4 da manhã, o que, de novo, é por volta do horário em que Faith teria morrido, e não conseguiu explicar o motivo. O sangue foi analisado, mas segundo a WRAL, não havia material suficiente para comparar o DNA. Isso é dúvida razoável? Karina também teria dito à polícia que a camisa que ela usava naquela noite tinha sido deixada na casa da amiga. Mas na verdade, de acordo com a defesa, essa camisa estava parcialmente sobre o corpo de Faith. A defesa afirma que Karina repetiu a frase "eu não sou burra" em entrevistas com a polícia, a mesma frase supostamente escrita na sacola achada ao lado de Faith. E quando a investigação começou, um policial teria escrito, segundo a CBS 17, que Karina, abre aspas, não demonstrou absolutamente nenhuma emoção. Ela nunca se abalou com o que via e apenas olhou para o colchão como se fosse um objeto irrelevante. O Estado parecia querer proteger Karina, pedindo que não fosse filmada pela mídia em seu depoimento. E então, especificamente em relação a isso, e este é um caso comum, vocês todos sabem disso, um caso sem solução, que tem sido diferente da maioria dos casos sem solução, que ficam arquivados, certo? Ou não tem crimes cometidos e aí ficam arquivados, e então houve uma correspondência de DNA, certo? E então nós retomamos e processamos bem rápido depois disso. Este é diferente. O crime foi cometido em 2012. O perfil de DNA foi encontrado na cena do crime. Sabíamos que o DNA estava lá. Quem fez isso deixou o DNA por toda a cena do crime. Mas por anos não conseguiram encontrar isso de novo. E então as autoridades investigaram. Fizeram o melhor que puderam. Foi isso. E exibiram as evidências e focaram na Karina Rosário. Sei que estou deixando a defesa desconfortável e acho que você precisa falar. Tenho certeza de que vai dar uma chance para eles. Mas isso é importante para o mérito desta petição, sabe? Porque exige que o tribunal compreenda mais do que poderia compreender sem conhecer todas as provas deste caso. Porque o que o Estado quer garantir é que sejamos capazes de levar este caso ao julgamento de forma justa e imparcial. E para que isso aconteça, as pessoas que testemunham precisam ser capazes de testemunhar. E Corina Rosário é a última pessoa que viu Faith Hedgepath com vida. E ela tem vivido o resto da vida dela como a principal suspeita neste caso. Isso ainda está acontecendo. Apesar do fato de que em 2021 nós encontramos a compatibilidade de DNA, e ela continuou vivendo sob o escrutínio, o constante escrutínio do discurso público em torno desse caso. Continua sendo a presumida participante, para que ela venha e testemunhe o que ela está absolutamente disposta a fazer. Vai ser extremamente difícil porque ela não vai apenas testemunhar sobre algo que a afetou profundamente como pessoa, como ser humano, como alguém que amava de Hefner, mas ela tem que testemunhar sobre as luzes, câmeras e o julgamento do mundo. E o Estado está realmente preocupado que, quando ela subir ao banco das testemunhas, ela talvez não consiga testemunhar, se essa pressão for tão intensa. E queremos que o júri ouça o depoimento dela. Acredito que a ré deveria querer que o júri ouvisse seu depoimento. Então, é uma objeção válida sobre o que a ré quer. Não sei. Não. Vou te dar uma chance. Mas não. Também quero indicar que esses argumentos foram feitos fora da presença do júri. Um júri ainda não foi selecionado. Eu sei que esses são pedidos prévios ao julgamento. Eu sei disso. Além disso, dada a natureza deste caso, as preocupações que ambas as partes têm em garantir que ambas possam selecionar um júri que seja justo e imparcial.
Quando chegarmos a esse ponto, em setembro, A objeção está registrada, mas neste momento indeferida, mas o advogado terá a oportunidade de se manifestar. Obrigado, meritíssimos. Sim, peço desculpas por ter dito algo que a defesa poderia querer. Me desculpe por ter dito isso. O que eu realmente quis dizer é que todos nós queremos que este julgamento seja justo e imparcial, porque há muito em jogo aqui. Então, Meritíssimo, a vítima. E o argumento do Estado de que, pelo menos, proibir as câmeras e a fotografia durante o depoimento de Karina Rosário e Montezel Mugel, que está em uma posição semelhante, embora não tão extrema, colocaria elas na melhor posição possível para testemunhar de forma reflexiva, precisa e competente o que importa para todos nós. Obrigado, Sra. Day. Sim, senhor. Senhor Rensselaer. obrigado, meritíssimo. Sim, senhor. Acho que o que a promotoria está pedindo violaria os direitos ao devido processo legal do meu cliente. Segundo a 5ª emenda e a 6ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, seus direitos ao devido processo conforme a Constituição da Carolina do Norte. Só o direito de confrontar as testemunhas se o júri está ouvindo testemunhas apresentadas pela promotoria. Quer dizer, se a promotoria decidir chamar a senhorita Randall ou a senhorita Arroio para depor, e de repente precisamos fazer uma pausa, o júri retorna à sala e de repente as câmeras de TV, que eu também não gosto de ter atrás de mim, sem ofensa, isso vai passar uma mensagem. Ou seja, há um reconhecimento implícito nesse momento, pelo menos eu acho, talvez, não sei, que essas testemunhas não são o Sr. Zara não é ninguém. nesse caso. Vou retirar as câmeras do tribunal. Confie nela. Ela pode ter qualquer tipo de envolvimento com o evento. E isso é um grande risco, sem contar, e vou apenas incorporar por referência os argumentos que já apresentamos anteriormente sobre o princípio da publicidade dos atos processuais e nossa objeção ao pedido anterior do Estado para manter sob sigilo as petições apresentadas antes do julgamento. Eu não quero, escrevi apenas incorporar por referência e defini 30 minutos. Para mim, ser breve e seguir em frente. Também Se estiver de acordo, é importante. Não sei, pode ter gente passando mal daqui a pouco. Então, mas eu acho que isso também afetaria o direito à publicidade dos atos processuais e a um depoimento preciso. E por isso eu acho que o Sr. Rosário está em uma posição única. Acredito que, com sorte, isso vai aliviar qualquer medo dela por ter várias entrevistas gravadas, algo parecido com o que muitas das senhoritas Ringwald já passaram, em entrevistas gravadas anteriormente. E então, ao contrário de muitas testemunhas que não têm a capacidade de voltar e realmente assistir ao que disseram em um momento anterior, elas têm essa capacidade. Espero que, ao poder revisar suas discussões anteriores com as autoridades, elas terão uma visão mais precisa do que disseram as autoridades. Afinal, estamos falando de anos, é muito tempo. E a pressão ao testemunhar, isso vale para toda testemunha. E isso na petição, um parágrafo, quero ter certeza de citar o correto. Acredito que foi o parágrafo. 4. O Estado alega que a senhora Rosário também enfrentou uma cobertura midiática intensa e implacável, difamando-a e insinuando que ela estava de alguma forma envolvida no brutal estupro e assassinato de sua melhor amiga. Primeiro, eu farei uma objeção, quer dizer, meu cliente é inocente até prova em contrário. Chamar de estupro brutal é assumir um fato, não uma evidência, e pode ser totalmente contestável. Além disso, isso tira as autoridades policiais disso. Quer dizer, naquela matéria da mídia nacional, que foi transmitida na ABC em 2020, agora a chefe de polícia, Alisa Leite, disse, abre aspas, se ou não, sabe, ela está ou não nos dando todas as informações que sabe e se essas informações são verdadeiras, ainda continua sob investigação. Então, dizer que a mídia verificou o Sr. Rosário, quer dizer, isso é uma declaração das autoridades, não é a mídia dizendo nada. Então, eu acho que é importante deixar claro que não é a mídia criando uma narrativa. Então, eu acho que também seria
Se eles estivessem solicitando, sabe, senhor Rosário, por exemplo, do Estado, as câmeras estão fora daqui, sabe? Você pode relaxar agora. Ou algo que desse a entender que ela estava recebendo um tratamento especial por causa do testemunho dela, sabe, verdadeiro. E que não queremos câmeras aqui. E agora? Você pode contar para todo mundo o que você sabe. Sabemos que o que você diz é verdade e considero isso um endosso. A petição em si pode ser vista como confirmação da credibilidade de uma testemunha. Pelas próprias declarações das autoridades, alguém que eles já investigaram, e não está claro para mim que eles tenham parado de fazer isso, e por esses motivos acho que o pedido deve ser negado. E acho que seria um erro constitucional, tanto federal quanto estadual, permitir o pedido do Estado. Então o juiz acabou rejeitando o pedido para proteger Karina das câmeras. Mas é importante notar que Karina não enfrenta e nunca enfrentou nenhuma acusação em relação à morte de Faith. Agora, quanto ao réu aqui, Salgueiro Olivares, ele será julgado no condado de Durham a partir de 28 de setembro. Se ele for condenado, ele pode pegar a prisão perpétua. Quanto à família de Faith, a comunidade de Chapel Hill, eles esperam que isso finalmente signifique justiça para uma jovem que tinha um futuro tão promissor. Caroline is a different person because of Faith. O compromisso dela com seus colegas de classe, com a nossa comunidade indígena americana e com suas raízes tribais, Halil Saponi, é sentido por muitos. Hoje, Faith foi e continua sendo uma norte-carolinense e nós nunca vamos esquecê-la. Segundo o The News and Observer, há um fundo de bolsas de estudo em memória de Faith Hedgepeth, que apoia mulheres indígenas de uma tribo da Carolina do Norte a cursarem o ensino superior. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvirem podcasts. Também podem assistir no Peacock da NBC. Se quiserem me seguir no X, Instagram, meu programa Jesse Weber ao vivo na News Nation, de segunda a sexta, 11 da noite, horário do leste. Até a próxima!